Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Mais um dia do nosso plano de leitura. Vamos lá, a Bíblia toda em um ano. Hoje é o dia 55 e a nossa leitura está no livro de Números, nos capítulos 31 e 32. Então, desde já, deixe o seu like. Deixa eu fixar aqui o comentário, onde está a nossa leitura de hoje. Deixa o seu like, verifique aí se o sininho está ativado, as notificações estão ativadas, notifique, retorne aqui para o vídeo, comente. Muito importante para que o canal cresça, certo? Bom dia aí para Rose Marchetti, para Ivone, Ivana Feu, quem mais? Deixa eu só limpar meu óculos aqui. Sandra Regina, bom dia Marinês, bom dia Neide, bom dia Roberta, tá aí o texto de hoje, né? Bom dia Maria Souza, Neuzedir, bom dia. Só tô meio dificuldade de me acomodar aqui na cadeira. Ontem eu sofri um acidente doméstico aqui. Estava escovando. Olha só, sininho ativado, mas não está funcionando. Sabe o que pode ser? Pode ser alguma configuração de notificação do teu celular. Ou ainda o e-mail que você utiliza do Gmail. Por exemplo, se você tem Gmail e o aplicativo do Gmail no celular, ele manda um e-mail, sabia? Ele notifica que você está ao vivo, que eu estou ao vivo. E também pode ser alguma notificação do celular, do aparelho, que esteja desativado para o YouTube ou para outros aplicativos. Se você estiver com as notificações do YouTube desativado no aparelho, daí pode ser que ele não notifique, tá? Eu estava comentando que ontem eu sofri um acidente aqui e caí, bati a coluna e tô um pouquinho dolorido aqui, mais dolorido do que ontem, né? Mas tá tudo bem. Vamos lá pro texto? O texto de hoje, então, está em Números 31 e 32. Deixa eu espelhar aqui para poder compartilhar minha tela. Bora lá. Onde está? Pronto. Capítulo 31. A vitória sobre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: vingue os filhos de Israel dos midianitas. Depois disso, você será reunido ao seu povo. Então Moisés falou ao povo, dizendo: armem alguns de vocês para a guerra e que eles saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à guerra 1000 homens de cada tribo entre todas as tribos de Israel. Assim, dos milhares de Israel, foram mandados 1000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Moisés mandou-os para a guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque de ataque. Eles atacaram os midianitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Sur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos.
Pegaram todo o despojo e todos os prisioneiros, tanto de pessoas como de animais. Trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel, os cativos, os prisioneiros e o despojo, para o arraial nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. O tratamento dos cativos. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Moisés se indignou contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do campo da batalha. Moisés lhes disse: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor, no caso de Peor. E assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Agora, pois, matem dentre as crianças todas do sexo masculino. Matem também todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas e as jovens que não tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele, deixem viver para vocês. Fiquem acampados durante 7 dias fora do arraial. Todos os que tiverem matado alguma pessoa ou tiverem tocado em algum morto devem se purificar no 3º dia e no 7º dia. Purifiquem a si mesmos e também aos seus prisioneiros. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, todos os objetos feitos de pelos de cabra e todo artigo de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que tinham ido à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo, para que fique puro, e ainda terá de ser purificado com a água purificadora. Mas tudo o que não suportar o fogo, vocês devem passar pela água. Lavem também as suas roupas no 7º dia, para que vocês fiquem puros e depois poderão entrar no arraial. A divisão do despojo. O Senhor disse a Moisés: faça a contagem daquilo que foi aprisionado, tanto de pessoas como de animais, com a ajuda do sacerdote Eleazar e dos chefes das casas dos pais da congregação. Divida aquilo que foi aprisionado em 2 partes iguais, uma para os soldados que saíram à guerra e a outra para toda a congregação. Dos homens do exército que saíram à guerra, cobre um tributo para o Senhor. De cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Tome esse tributo da metade que toca aos soldados e entregue-os ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Mas, da metade que toca aos filhos de Israel, de cada 50, tome um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e entregue isso aos levitas que têm a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. O total do despojo que os homens de guerra pegaram foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 71.000 jumentos e 32.000 pessoas, as mulheres que ainda não haviam tido relações com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, a parte que cabe aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram de 675. E os bois foram 36.000. E o seu tributo para o Senhor, 72. E os jumentos foram 30.500. E o seu tributo para o Senhor, 71. As pessoas foram 16.000. E o seu tributo para o Senhor, 32.
Então Moisés deu ao sacerdote Eleazar o tributo da oferta do Senhor, como este havia ordenado a Moisés. Da metade que cabe aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da parte que cabe aos homens que saíram à guerra, a metade para a congregação foram, em ovelhas, 337.500, em bois 36.000, em jumentos 30.500 e em pessoas 16.000. Desta metade que cabe aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e os deu aos levitas que tinham a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. A oferta voluntária dos capitães. Então os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100, foram falar com Moisés e lhe disseram: estes seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não está faltando nenhum. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, brincos e colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos finamente trabalhados. Todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor pesou 201 quilos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100, e o trouxeram à tenda do encontro como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. Capítulo 32. As tribos que ficaram a leste do rio Jordão. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado. Quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação. Disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebom e Beom, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel, é terra de gado, e estes seus servos têm gado. Disseram mais: se encontrarmos favor aos seus olhos, permita que a posse desta terra seja dada a estes seus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: então os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram os pais de vocês quando os enviei de Cades Barneia para ver esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e, vendo a terra, desanimaram os filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: porque não me seguiram com fidelidade, é certo que os homens que saíram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi, com juramento, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele o fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E agora vocês, geração de pecadores, se levantaram em lugar de seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vocês não quiserem segui-lo,
também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína deste povo. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e lhe disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, mas nós nos armaremos e vamos para a guerra adiante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Porém, as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao leste. Então Moisés lhes disse: se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês, armado, passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel. E a posse desta terra será de vocês diante do Senhor. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Construíram cidades para os filhos e currais para suas ovelhas, construam cidades para os seus filhos e currais para suas ovelhas, e cumpram o que vocês prometeram. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram: nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas estes seus servos passarão para o outro lado, cada um armado para a guerra, diante do Senhor Deus, como nos está sendo ordenado. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Num e aos chefes das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. Moisés lhes disse: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem o Jordão com vocês, cada um armado para a guerra diante do Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vocês, então deem a eles a posse da terra de Gileade. Mas, se eles não passarem armados com vocês, terão a parte deles entre vocês na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam: o que o Senhor Deus disse a estes seus servos, isso faremos. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã e teremos a posse de nossa herança deste lado do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o rei de Seom, o rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibon, Atarote e Aroer, Atarote, Sofã, Jazer e Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Hesbom, Eleale e Kiriataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade. A tomaram e expulsaram os amorreus que estavam nela. Portanto, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Jair, filho de Manassés, foi e conquistou as aldeias dos amorreus, e deu-lhes o nome de Avote-Jair. Noba foi e conquistou Quenate, com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, que era o seu próprio nome.
Bora lá? Vamos comentar agora. Não esqueça do seu like, né? Muito, mas muito importante para o canal. Muito importante para o canal. Deixa eu só localizar aqui. E a gente já começa a falar um pouquinho sobre cada um desse trecho que nós vimos, né? Dos 2 capítulos que nós vimos hoje, que faz parte aí da nossa leitura. Pois bem, adiante. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Opa, deixa eu ver quem tá por aqui. Sim, foi só um pequeno acidente. Aí tô com uma dificuldade de ficar sentado. Mas tá tudo bem. Tirando o incômodo da dor aí. Bom dia, Mara, Douglas de Paula, Luzia, Sandra, Marinês colocando aqui o 55/365, né? Lúcia, Cláudia, Felipe. Bom dia, meu querido. Maria Souza. Bora lá, então. Vamos para o nosso caderno de anotações aqui, onde nós vamos olhar um pouquinho cada um dos versículos que nós temos aqui. Bom, no final do capítulo 25, né? Moisés foi ordenado que os israelitas atacassem os midianitas, visto que estes tinham atacado traiçoeiramente os filhos de Israel, tá? Em Peor. Lembram? Em Peor. E outra coisa, Israel sofre uma praga horrenda em vista do seu envolvimento com os midianitas. E agora chegou o momento dos próprios midianitas serem julgados pelo Senhor, tá? Então, é aquilo que eu sempre digo e até já indiquei o livro aqui para vocês, né? O nome do livro é Se Deus Ordenou o Genocídio. A gente pode olhar assim, poxa, né? Mas Deus ordenou uma matança. Na verdade, a colheita sempre segue a semeadura. Tá? Existe uma lei moral da colheita segundo a semeadura. Então, por detrás desta possível guerra santa, né, que se reflete nesse capítulo de número 31, há os pecados anteriores dos midianitas, tá? Os quais tomaram sobre si a incumbência de corromper Israel, visto que era quase impossível, ou melhor, era impossível amaldiçoar esse povo. Lembram disso, né? Balaão entregou 4 oráculos, sendo que 3 com sacrifícios de 7 altares oferecidos, a ponto de, ou melhor, na tentativa de fazer com que o profeta Balaão amaldiçoasse o povo. Como eles não conseguiram amaldiçoar o povo, houve então uma persuasão e um envolvimento ilícito, né? E esse envolvimento foi de prostituição, né? de corrupção, de envolvimento. E aí nós vamos ver agora o julgamento por parte do Senhor. Vamos lá.
nossa fórmula de comunicação, né? Canal aberto entre Deus e Moisés, algo muito interessante que acontece durante praticamente todo o ministério de Moisés, tá? Todo o ministério de Moisés. A ordem é a seguinte: vingue os filhos de Israel dos midianitas, depois disso você se reunirá ao seu povo. Então, olha que interessante. Primeiro, a intenção de vingar diante de tudo aquilo que eu falei agora, né? Dos crimes que eles cometeram, dos pecados que eles cometeram, da corrupção, do que eles fizeram o povo de Israel pecar. Então, este era o objetivo desta vingança. Tá? O objetivo da vingança era justamente trazer justiça sobre essa corrupção. Depois disso, você se reunirá ao seu povo. Tá? Então, essa seria a última atividade de Moisés. Né? Logo depois, ele já partiria. Então Moisés falou ao povo, dizendo: armem alguns de vocês para a guerra e que saiam contra os midianitas para fazerem a vingança contra o Senhor. Então, versículo 13, versículo 4, né, eu vou ler o 4 também. Enviem à guerra 1000 homens de cada tribo entre todas as tribos de Israel. Então, qual é a força-tarefa que foi montada para esse juízo? 12.000 homens. Lembrando que a tribo de Levi, uma 13ª tribo, né? Esta tribo os homens não iam para a guerra devido ao seu serviço sacerdotal. Por que homens de cada tribo? Primeiro, para equalizar. Segundo, porque cada tribo tinha sido corrompida pelas mulheres midianitas. Tá? Então, por isso que cada tribo precisava lutar. Então, cada tribo que fazia parte integrante de Israel deveria estar representada nesta guerra, além de ser tirada a vingança, né, devido ao incidente em Baal-Peor. Tá? Então, olha que coisa interessante. Assim, dos milhares de Israel, foram mandados 1000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra, né, como eu falei anteriormente. Um homem, né, 1000 homens de cada uma das tribos, daqueles homens que tinham 20 anos para cima. Moisés mandou-os para a guerra, a 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque de ataque. Lembrando que Finéias foi o homem que teve zelo e acabou por matar, né, a espada aquele líder israelita que tinha trazido uma mulher midianita para o arraial. Então, Finéias foi escolhido para liderar essa força-tarefa. Finéias era filho do sacerdote Eleazar. Agora, algo interessante nesse texto aqui, tá? Usualmente, os sacerdotes eram isentos da guerra, como o restante dos levitas. Mas aqui tem uma exceção, porque estava sendo efetuada aqui, né, o termo Guerra Santa se encaixa super bem. Né? Porque esta era uma guerra, realmente uma guerra santa. Por isso que Finéias foi. Finéias e não Eleazar. Por quê? Porque o sumo sacerdote não podia ter contato com os mortos. Né? Então Eleazar, e se ele tivesse contato com os mortos, o que aconteceria? O serviço do tabernáculo teria que ser suspenso. Por isso que foi Finéias e não Eleazar. Tá? Outro ponto importante, né? A Bíblia fala em utensílios sagrados. Olha só. Utensílios sagrados. Há quem entenda que estes utensílios sagrados incluía a Arca da Aliança, embora o texto não seja especificado.
tá? Há quem acredite que a Arca da Aliança ia, né, nessa missão de guerra, quando a guerra era do Senhor, tá? Mas o texto não especifica. Agora, a presença dos objetos acompanhava quem? O sacerdote. E junto eles levavam, então, a ideia de utensílios sagrados, seja qual for os utensílios, poderia ser um incensário, né? Poderia ser um incensário, até porque ele não era sumo sacerdote, então é bem provável que esses utensílios sagrados, por ele não ser sumo sacerdote, não eram utensílios do tabernáculo, tá? Não era do tabernáculo. Eu vou botar tab aqui, vocês já sabem. Deixa eu ver se está aparecendo certinho aí. Tá? Finéias não era o sumo sacerdote. Então, provavelmente, né, não poderia ser a Arca da Aliança, como alguns pensam. Tá? Talvez eram outros objetos pertencentes ao culto, né? Ou como a trombeta de prata, né, que soava o alarme de ataque, e talvez, sei lá, né, um incensário. Há quem diga, e até alguns textos depois, né, em Josué e 1 Samuel, nós vamos ver que sim, de fato, posteriormente, a arca acompanhava as batalhas para garantir sucesso, porque a arca representava a presença do próprio Deus. Então, o que a arca na guerra estava dizendo? Gente, deixa eu tentar me ajeitar aqui, que eu tô com muita dor. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou tentar melhorar aqui minha posição na cadeira, tá? Ok, tentando me ajustar aqui. Bora. Então, olha só. Onde é que eu estava? Eu estava falando dos utensílios sagrados, né? Então, lá na frente, nós vamos ver que guerras foram batalhadas, foram travadas com a presença da arca, reivindicando então a presença de Yahvé nesta guerra. O Targum de Jonathan, ele diz que poderia ser levado Urim e Tumim, tá? Mas vamos lá, Urim e Tumim também era um acessório do sumo sacerdote, tá? Então há essas dúvidas aí. Eu acredito, creio eu, que nesse caso tenha sido aí um tipo de um incensário, alguma coisa nesse sentido, além da trombeta para o ataque. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. E mataram todos os homens, mataram além dos que já haviam sido mortos os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. E aqui um detalhe bem importante, também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Olha só que coisa interessante que o texto revela aqui. Então, quais os homens eles mataram? Todos os homens feitos, né? Provavelmente homens de guerra, homens na fase já adulta, ou ainda homens que estavam na batalha. Por quê? Em Juízes tem um trecho que mostra que os midianitas se recuperaram do golpe. Tanto é que nós vamos ver que o povo que assola Israel no período de Gideão são os midianitas. Então os midianitas não foram totalmente eliminados, tá? Então é bem provável que esses homens, todos os homens que se refere o texto aqui no verso de número 8,
tá? Sejam homens que estavam ali na guerra, tá bem? Claro, os reis dos midianitas que foram mortos aqui, Evi, né, foi um dos 5 reis midianitas, até por ter tentado corromper os filhos de Israel, tá? Requem é um outro rei que também um dos 5 reis vassalos que os israelitas mataram se vingar, né? Zur, esse homem já havia sido mencionado em Números 25, tá? Aqui, ó, Zur, ok. Onde nós vimos ali Cosbi, lembram? A princesa midianita que corrompeu a Zinri era filha desse homem, tá? Cosbi, a mulher que foi trazida para dentro do arraial, era filha de Zur. Então notem que foi um plano muito bem arquitetado para corromper os filhos de Israel, tá? Depois aí nós temos Ur, né, que é um rei aí que não aparece, não tem muitos detalhes dele, né? Vai aparecer depois. Eu acredito que ele é citado. Deixa eu ver aqui, tá? Porque o livro de Juízes tem muita relação, né? Principalmente pela questão. Não, livro de Juízes. Josué, né? Pela questão do avanço e da conquista da terra. Josué 13. Deixa eu ver aqui, ó. Josué 13, 21 vai dizer o seguinte: E todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur, Reba e príncipes de Seom, moradores da terra. Então, esse já é Ur já é um dos reis que tem uma relação citado apenas por cima, assim, né? Reba, que também era um dos reis vassalos ali nas planícies de Moabe, tá? E o que é mais interessante é que Moisés havia recebido ordens divinas para aniquilar os midianitas, tá? Devido à sua corrupção, a corrupção moral pela qual eles envolveram os israelitas, tá? Então é bem provável, e aqui eu trouxe um mapinha para vocês verem, deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. É bem provável, opa, ficou bem, só um pouquinho. Aí. É bem provável que esses homens fossem reis vassalos de Seom, né? Seom era a terra dos amorreus. Essa aqui, ó. Tá? Aqui Moabe, né? Canaã, toda essa área verde. Dentro de Canaã, a Filístia, que era a terra dos filisteus. E aqui, além disso, nós temos Sion, a terra dos amorreus. Tá? Então, esses reis aqui, provavelmente, eles reinavam, porque Gileade e Bazã, né, está aqui. Então, eles reinavam em toda esta vasta extensão que existe aqui, ao leste do Rio Jordão. O Rio Jordão está aqui, ó, cortando a Palestina, né? Ou melhor, cortando Canaã, né? Dessas terras aqui ao leste. E aqui o Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho não, perdão, o Mar Morto, ou o chamado Mar Salgado. Mar Morto está aqui, tá? Certo? Adiante. E claro, o versículo de número 8, ele traz uma revelação bem interessante, que foi a morte de Balaão. Olha só. Então,
naquele primeiro momento, na primeira impressão, a gente acha, poxa, Balaão foi, né? Olha, consultou a Deus, foi um homem temente, não amaldiçoou. Até ali, né? Apesar dele não poder amaldiçoar, ele aconselhou Balaque, tá? Então, a ideia de infiltrar as mulheres entre os israelitas, a ideia foi de Balaão. Então, é triste, né? Ver que ele não tenha desistido de se associar. E provavelmente, e aí lembremos que ele bate, né, no seu animal de montaria, né? Por quê? Justamente com aquela ideia de apreensão, de ir afoito em busca da recompensa. Né? Então, por mais que ele soubesse que não podia amaldiçoar o povo de Israel, ele, de certa forma, foi corrompido também a ponto de levar esse povo a se associar à idolatria e à imoralidade. Então, por isso, Balaão morre junto com os reis, com os 5 reis midianitas de Seom, né? Ali reinado dos amorreus, e Balaão deveria ter feito o que ele disse que faria, que voltaria para sua terra, em vez de permanecer com Balaque, tá? Então o texto vai revelar isso. Verso de número 9. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Olha só. Então eles levaram cativas as mulheres. Provavelmente, tá? E isso era comum em guerras nessa época, que as guerras eram utilizadas para aumentar o número de mulheres para efeitos de relacionamentos poligâmicos, né, ou polígamos, ou mesmo adúlteros, tá? Então, as próprias meninas eram levadas também, esperando que crescessem, né, para serem então incorporadas à nação conquistadora, aumentando assim a população. Então era uma forma de aumentar exponencialmente a população, né? Então como é que um povo aumentava exponencialmente? Indo para a guerra e tratando as mulheres e as meninas como despojos, tá? E claro, tudo que eles pegavam, bens, ouro, prata, utensílios, animais, tá? Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos. Detalhe que eles deixaram uma tática de terra arrasada, né? Comum dessa brutalidade humana. Esse método foi empregado por muito tempo, até que nós vamos ver com os gregos a inteligência de não mais deixar a terra arrasada, mas sim de implementar a sua cultura. Tá? Mas até então era isso, eles destruíam tudo. Pegaram todo o despojo e todos os prisioneiros, tanto de pessoas como de animais. Tá? Então a gente já viu que eles pouparam as mulheres e as crianças. Trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos, os prisioneiros e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do rio Jordão, na altura de Jericó. Voltando para o mapa, a posição é aqui, ó, tá? Bem provável que esta tenha sido a posição em que eles estivessem acampados. Terra de, né, as campinas de Moabe, que ficavam para o norte, tá? De frente para o rio Jordão. Então é bem provável, até porque Jericó está logo aqui assim, né? E é o primeiro. Opa! Jericó está aqui, ó. Perdão. Estava muito para cima. Perdão, aqui, ó. Aqui está Jericó. Rio Jordão. Provavelmente esta região aqui era onde eles estavam, tá?
Campinas de Moabe. Estava olhando muito para cima do mapa aqui. Moabe está aqui, as Campinas de Moabe estão aqui. Ó. Tá? Então, provavelmente, eles estavam posicionados nesta região aqui. O tratamento dos cativos, né? Vamos ver. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Moisés se indignou contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do campo de batalha. O que aconteceu aqui? A multidão, né, foi receber os vitoriosos, normal, né, depois de uma guerra. Deixa eu me ajeitar de novo aqui, tá? Então, olha só, o texto vai dizer que Moisés indignou-se. Isso por quê? Não porque venceram, porque pouparam. A ordem era matar a todos. Então, os líderes, ou chamado de capitães aqui do exército, tinham seguido o modo de proceder normal das guerras antigas, poupando mulheres, crianças e matando todos os homens. Já Moisés queria uma execução generalizada. Por quê? Porque a guerra tinha o propósito moral de tirar vingança dos midianitas, de vingar. Este era o propósito da guerra. O propósito da guerra não era aumentar a população. O propósito dessa guerra não era ter despojo. O propósito da guerra era não poupar a vida de ninguém, incluindo mulheres e crianças. Oh, que Moisés mau, né? Não é isso. Era um pecado que sobre o povo. Se nós olharmos para Sodoma e Gomorra, certamente havia crianças. Não foram poupadas. Se nós olharmos para o dilúvio, certamente havia crianças. Não foram poupadas. Né? Não porque Deus é mau, mas porque o juízo de Deus estava caindo sobre um povo totalmente corrompido. Então aqui Moisés não elogiou a uma obediência parcial. Tá? Embora reconheceu a vitória, não elogiou. Pelo contrário, né? Ele ficou indignado. O que o texto diz? Moisés lhe disse: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor no caso de Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Então, o texto está muito claro que, né, versículo 16, dizendo que a história de Balaão não se resume ao que nós lemos lá nos capítulos 22 a 24 de Números. Tá? Então, nós podemos concluir agora, né, naquela época não, né, quando nós lemos 22 e 24, não dava para ter essa conclusão de que Balaão havia pecado, mas aqui nós vemos que quem aconselhou Balaque a envolver as mulheres, Balaão disse: Balaque, não dá para amaldiçoar, esse povo é de Yahvé, esse povo é abençoado, não consigo fazer nada. Mas tu pode fazer. Né? Quem sabe tu manda as mulheres aí, elas se misturam com o povo, eles idolatram, porque Yahvé não não aceita ou dividir a glória, né? Balaão não servia e nem adorava somente Yahvé, era um idólatra. Claro que o seu propósito de não amaldiçoar Israel poderia ser elogiável, mas aqui a gente vê que ele era um corrupto também. Agora, pois, matem dentre as crianças todas as do sexo masculino. Matem também todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem deitando-se com ele. Uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar aqui. Nem tudo aqui é ordem do Senhor. Né? Então, essa
essas ordens estão vindo de Moisés. Moisés era um legislador. Né? Moisés, ele tinha ele estava revestido de autoridade para decidir. Então ele diz: matem todos os meninos midianitas do sexo masculino, tá? Com a ideia de que o poderio militar dos midianitas, né, fosse devastado a ponto de Midian, né, se recuperar, ou caso se recuperar, né, leve muito tempo. E vai se recuperar, né? Nós vamos ver isso em Juízes. Tá? Como? Alguém pode perguntar como que sobraram homens do sexo masculino para lá em Juízes o povo se recuperar? Olha, poderia ter midianitas espalhados por outras terras, poderia ter alguns homens terem fugidos, né? Próprios meninos aqui poderiam ter fugido, melhor dizendo. Poderiam ter fugido, era uma população muito grande, então não se controlava, não tinha prisão para todo mundo, não tinha como deixar cativeiro todo mundo. Então, alguns intérpretes entendem que muitos meninos tenham fugido, tá? E que os mortos tenham sido essencialmente soldados, mesmo que fossem meninos, tá? E não a população masculina em geral, um povo, tá? Então, há uma interpretação aqui, por parte dos eruditos, que essa matança não era uma matança de uma forma geral do povo. Havia homens, por exemplo, os midianitas não eram só guerreiros, né? Tinham camponeses. É bem provável que os camponeses tenham sido deixados, tá? E aqui essa linguagem no texto do Pentateuco é uma linguagem maximizada, né? Digamos assim, dizendo, olha, todos morreram. Mas quem são os todos? Todos os midianitas? Não, todos os soldados. Provavelmente ficaram camponeses, homens que perderam suas filhas, suas mulheres, mas, né, fugiram. Né? Só isso explicaria, então, essa recuperação dos midianitas lá na frente. Mas todas as meninas e as jovens que não tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele, deixem viver para vocês. Então, aquela ideia que eu havia falado, né, era muito comum mulheres virarem despojo de guerra para incorporarem a população. Lembrando, né, especificamente para os israelitas, os casamentos mistos, tá? Eles aconteciam. Eles eram até encorajados, né, por alguns israelitas. Então, o próprio Moisés havia casado com uma mulher, né, que diante da lei, da legislação levítica, ele estaria equivocado, tá? Então, um casamento misto não significaria que seria um pecado. Lembram que elas precisavam se converter ao iavismo, né? Então, as práticas pagãs nesses casamentos mistos deveriam ser abandonadas, certo? E aí vem o processo de purificação dos guerreiros, do versículo 19 até o versículo de número 24. Vamos lá. Diz o texto: fiquem acampados, né, durante 7 dias fora do arraial. Todos os que tiverem matado alguma pessoa ou tiverem tocado em algum morto devem se purificar no 3º e no 7º dia. A mulher cuxita, né, que a gente já viu aqui, né, era esposa de... Interessante que os cuxitas eram descendentes dos midianitas. Lembram que o sogro de Moisés era midianita, né? Os queneus eram uma subtribo, um clã ligado aos midianitas. Olha que coisa interessante, tá? Não esqueçam disso.
Então Moisés estava fazendo guerra contra o próprio povo, né, do sogro e da esposa aqui, né? Aí todo o processo de purificação que nós já vimos, né, nós já vimos, toda a lei mosaica. Então eles tinham que se purificar, precisavam aí lavar suas roupas. Como eles tocaram em mortos para tirar os braceletes, ouro, essas coisas todas, eles precisavam fazer o processo de purificação. Então qual era o processo de purificação? Lembram? 3º e 7º dia tinham que fazer o processo. Purifiquem toda a roupa, todos os objetos de couro, né? Todos os objetos feitos de pele de cabra, pelos de cabra e todo artigo de madeira. Então, tudo deveria ser observado nesse momento e ser purificado. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que tinham ido para a guerra: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo, tudo que pode suportar fogo, vocês devem passar por fogo para que fique puro. Então, a forma de purificar metais era passando pelo fogo, tá? Então, embora os metais não absorvessem a imundícia, né, como outros materiais absorviam, como pele, couro, mesmo assim ficavam imundos e tinham que ser purificados, ou pelo fogo ou pela água. Então tinham materiais que eram purificados pelo fogo, e o que pudesse ser queimado, né? Lembro que tinha aquela água purificadora, né, que nós já vimos lá em Números 19, que era aquela mistura com cinza, tá? Mas tudo o que não suportar o fogo, vocês devem passar pela água. Tá? Aqui está carregado de simbolismo e de tipologia, né, com a ideia de, até Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, quando as obras passam pelo fogo, né, que as obras dos crentes precisam ser provadas como obras que têm valor. Então, fogo revela valor. Então, se determinado material passa pelo fogo e queima, ele tem menos valor do que aquilo que não queima, né? Que vale mais? Um pedaço de madeira ou um pedaço de bronze? Né? Que vale mais? Um ouro ou um tecido? Então, tinha essa ideia aqui de então cuidar em relação com uma simbologia, mas lavar, né, passar pelo fogo ou passar pela água para purificar. Lave também as suas roupas no 7º dia para que vocês fiquem puros. Então, todo aquele ritual de purificação por tocar em um morto deveria ser observado aqui. Bem, verso 25, o Senhor fala a Moisés, mais uma vez, nossa fórmula de comunicação: faça a contagem daquilo que foi aprisionado, tanto de pessoas como de animais, com a ajuda do sacerdote Eleazar e dos chefes das casas dos pais da congregação. Então o Senhor está dando uma ordem aqui para que fossem contados todos, né? Tudo que havia sido de despojo aqui. E isso vai, né? Aí que tem interessante, né? Para ficar mais claro o texto, ele vai até o verso, todo o despojo, de bois, de jumento, né? Ele vai até o versículo 47, tá? Mas ao invés de nós fazermos aqui uma simples análise, eu vou fazer algo diferente aqui para que vocês entendam a distribuição, tá? Vou chamar aqui essa tabela de distribuição despojos, tá? Números 31, do 25 ao 47. Tá parecendo legal aí? Tá, né? Pois bem, vamos lá. Quem recebeu despojo? Primeiro grupo eram os homens, os 12.000 que foram para a guerra, tá? Os guerreiros, eles receberam despojos.
tá? Depois, Yahvé e o sacerdócio. Vou botar saque aqui, vocês vão saber quem é. Tá? E aí, olha só. Depois, interessante isso, o povo, né? O povo, o arraial que ficou. Tá? E do povo, Yahvé também recebeu. Yahvé e o sacerdócio. Tá? Ok? O que eles receberam? Vamos lá. Ó, receberam ovelhas, receberam bois, receberam jumentos. Tá aparecendo direitinho aí, gente? Tá, né? Quantos eles receberam? Vamos para o texto, tá? Vamos para o texto. Metade dos bois. Quanto era? Vamos lá. Voltando para o texto lá. O texto diz, olha, divida aquilo que foi aprisionado em duas partes iguais, uma para os soldados que saíram para a guerra e outra para a congregação, tá? Então, meio a meio. Ó, dos homens que saíram do exército, que saíram à guerra, cobram tributo, que é o que Yahvé receberia. Tá? De cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens, como dos bois, como dos jumentos e das ovelhas. Tá? Tome esse tributo da metade que toca aos soldados e entregue ao sacerdote, como oferta ao Senhor. Mas a metade que toca aos filhos de cada Israel, né, 50, né, tome tanto dos bois como dos jumentos, das ovelhas, e entregue aos levitas. Tá? Então, o do povo também era para os levitas. Né? E aí eu vou explicar alguma coisa depois aqui. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O total de despojo que os homens de guerra pegaram foi de 675 mil ovelhas. 675 mil ovelhas. Dividido por 2, quanto é que dá? Dá 337 mil. Onde é que tá aqui, gente? Ó, 337.500, tanto para os guerreiros quanto para o povo. 337.500. Deixa eu só fazer um conserto aqui. Eu repeti. Aqui é os levitas, tá? Pois bem, o texto vai dizer que do povo, né? Vamos lá. Vamos voltar para o texto lá. Onde é que estamos? Ó. Depois nós temos 72 mil bois. 72 mil bois dividido por 2 dá 36 mil bois. Olha só o quanto de despojo essa turma arrecadou aqui, né? 36 mil bois. Voltando para o texto. 61 mil jumentos. 61 mil jumentos. Dividido por 2 dá o quê? 61 mil dá 30.500 jumentos. Tá? Aí teve, né, toda a oferta que foi feita, né, para Yahvé, de jumentos, de bois, de ovelhas, de bois e de jumentos. O texto vai dizer, foram 675 ovelhas, 72 bois, 61 jumentos. Este aqui,
pelo que o texto diz, foi para o sacerdócio e para Yahvé. Então, provavelmente, os descendentes de Eleazar, filho de Arão, né? E o do povo, né? Que foi algo muito parecido. Acho que eu fiz a conta errada, deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Vamos lá, deixa eu ler o texto aqui de volta, só para confirmar os números lá, para a tabela ficar correta. Metade a parte cabe aos que saíram à guerra, foi então em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foi de 675. Então tá certo. 675, tá? Está aqui, 675. Depois, os bois foram 36 mil. E o seu tributo foi 72, conforme eu coloquei lá. 72 é o tributo. Tá? E os jumentos? Foram 30.500 e o seu tributo foi 61. Tá? Se repete depois isso, né? Para os levitas, só que para os levitas não tem um cálculo diferente, tanto que para os levitas vai dizer o seguinte: da metade que cabe aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da parte que cabe aos homens que saíram para a guerra, a metade para a congregação foram mesma quantidade que foi dividida para os guerreiros. Desta metade que cabe aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tá? Tanto de pessoas como de animais que tinham sido em encargo. E aí, olha que interessante, tá? Deixa eu só confirmar um negócio do texto aqui. A regra para a oferta para o sacerdócio era uma cabeça a cada 500. De cada 500, tirem uma. Já para os levitas, a regra era diferente. De cada cabeça, tome 50. Né? Até porque os levitas eram em número maior do que os sacerdotes. Né? Lembra que os levitas têm coatitas, meraritas, gersonitas. Então, esse número aqui, tá? É vezes 10. Esse número aqui, ó. Esse número é vezes 10. Então, qual foi o despojo para o levita? Foi de 6.750 ovelhas, 720 bois, 610 jumentos. Olha que coisa interessante. Então, esta porção aqui foi dada, né, com a ideia de sustentar o culto do tabernáculo, e esta aqui dos levitas, para que os levitas, então, tivessem despojos, né, assim como todos os animais, assim como todos os restantes do povo tinha também. Aí a pergunta que surge: e os seres humanos? Né? O que eles fizeram com os homens? Porque tinha despojo também. Da mesma forma, eles foram também divididos. Os homens, né, ou serviam para algum trabalho, tá? Ou ainda, até mesmo como escravos. Versículo 48, a oferta voluntária. Ficou claro? Ficou entendido, eu acho, né? Deixa eu ver se a tabela ficou legal aqui. Ficou legal. Né? Ficou bem entendido, eu acho, né? Essa divisão dos despojos. A oferta voluntária dos capitães. Então os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, capitães sobre 1000 e capitães sobre 100, foram falar com Moisés. Então, esse texto até mostra algo interessante que nós já tínhamos visto antes, né? Havia uma divisão hierárquica. Havia oficiais que estavam sobre 1000, lembrando que foram 12 mil, 1000 de cada tribo, ou seja, tinha líderes sobre 1000 e havia líderes sobre 100. Tá? Uma hierarquia aqui, o texto apresentando claramente essa hierarquia
dentro desse processo. Eles foram falar para Moisés. Eles disseram: estes seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens e não está faltando nenhum. Olha que coisa interessante o texto que nós estamos vendo aqui. Isso é um milagre que somente Deus, né? Somente uma guerra santa, somente uma guerra onde Yahvé vai na frente, né? Que um lado não perde, não tem nenhuma baixa, né? Isso mostra a ação divina nessa guerra. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, brincos, colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Então, uma oferta voluntária, agradecidos, né? Estavam agradecidos os guerreiros israelitas, porque tinham não só recebido parte dos despojos, tá? Mas porque, primeiro, em agradecimento por não ter perdido ninguém e para fazer expiação, para que um sacrifício expiatório fosse feito para perdão, para rito de purificação, perdão dos pecados, por haver tocado cadáver, etc. Tá? Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos finamente, olha o que o texto diz, finamente trabalhados. Ou seja, não era qualquer coisa, né? Eram utensílios, lembram que sinetes eram anéis que tinham brasões ao qual se assinavam, né? Se marcava o símbolo de alguém ali. Então, não era qualquer ouro, eram elementos realmente valiosos. Todo o ouro da oferta que os capitães de 1000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor pesou 201 quilos. Olha que interessante. 201 quilos. Tá? Eu não sei quanto é que está a grama hoje do ouro, mas deve estar o quê? Deve estar aí R$130 a grama do ouro. 201 quilos vezes 1000 gramas, nós temos aí 201 mil gramas, né? Vezes R$130. Foi uma oferta de... Claro, óbvio que é uma correção só para ter uma ideia, né? Porque o ouro naquela época não tinha nem cotação da grama do ouro. Mas como se fosse hoje avaliados em 26 milhões de reais. Né? Essa oferta que foi feita como gratidão ao Senhor. Tá? Ou seja, era muito ouro, né? Pois cada um dos homens de guerra havia tomado o despojo para si. O que o texto está enfatizando aqui é que os homens realmente... o saldo desta guerra foi riquíssimo, né? Em bens materiais. Falando em bens materiais, olha só de animais que nós estamos falando aqui, né? Para vocês terem uma ideia, 337.500 dividido por 12 mil, cada guerreiro ganhou 28 ovelhas. Né? Então, assim, mais o povo ganhou, mais os levitas ganharam. Então, além de todo o ouro que eles encontraram. Né? Então, todo o povo enriqueceu aqui, ou melhor, todo o povo acabou prosperando nesta guerra, né? Versículo de número 54, deixa eu ajustar o texto aqui para aparecer melhor. O 54, que a gente encerra esse capítulo de número 31. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam ouro dos capitães de 1000 e dos capitães de 100 e trouxeram a tenda do encontro como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. O que o texto quer dizer com memorial? Claro que o texto não informa que tipo de memorial. Lembram que teve um memorial de Corá com os 250 incensários dos homens que se rebelaram, que viraram memorial. Eles pegaram os incensários, tornaram chapa, fizeram chapas e colocaram sobre o altar do holocausto, onde todo homem que chegava para sacrificar enxergava aquela chapa ali e se lembrava que era, né, da rebelião de Corá. Memorial era isso, era para relembrar. Então, a gente não tem aqui
a ideia do que tenha sido esse memorial, tá? O fato é que sim, esse ouro serviu para o memorial, talvez para algum adorno no átrio ou fora, né? Nas cortinas de fora do átrio, não no tabernáculo, porque o tabernáculo eles não poderiam entrar, então não serviria como memorial. Então era talvez alguma coisa, né? Um tributo à fidelidade e à bênção de Deus nessa guerra, de providência de Deus. Tá? Então, basicamente, seria essa a intenção do memorial. Capítulo de número 32, que também vai aparecer lá em Deuteronômio, capítulo 3, tá? As tribos que ficaram a leste do Rio Jordão. Olha que interessante. Então, 2,5 tribos, elas não herdam terra dentro de Canaã. Elas herdam terra, né? A gente vai falar muito sobre essa questão da terra, mas deixa eu ver aqui, eu tenho algum lugar, até já mostrei isso, eu acho que foi em Êxodo. Deixa eu localizar aqui o mapa e eu vou trazer ele para cá, né? Na verdade, a gente vai usar muito ele em Deuteronômio depois, né? Deixa eu ver, eu acho que está em Êxodo. Só um pouquinho, tá? Deixa eu lembrar onde é que eu coloquei esse mapa, que mostra um pouquinho até das divisões da terra aí, né? Como as tribos vão se posicionar depois. Ou tá em Levítico, deixa eu ver. Não, Êxodo não tá. Deixa eu ver se está em Levítico. Ou eu não apresentei ainda? Acho que eu não apresentei ainda esse mapa. Deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu localizar ele. E aí eu trago para cá, tá? Me dê um minuto aí. Enquanto isso, você que está aí, não esqueça de deixar seu like. Estamos com mais espectadores do que likes aí, gente. Deixa o likezinho, por favor. Muito importante para o canal. Seu like é fundamental para que o canal cresça. Se você não deixar o seu like, o canal não cresce, né? E aí a gente acaba não alcançando aí outras pessoas. Então, deixa o seu like, por favor. Deixa o seu likezinho. Achei o mapa. Eu acho que eu nem tinha colocado ele ainda, tá? Deixa eu inserir aqui uma página e aí a gente já enxerga esse outro mapa aqui e vai ser um mapa que a gente vai usar bastante, né? Um mapa que a gente vai usar muito aí nas próximas leituras. Onde é que ele está? Aqui. Já vai para a tela, tá? Então, olha só. Aqui está as tribos de Israel. Ok? Aqui nós temos a terra de Canaã. Ok? Terra de Canaã. Notem que aqui está o Rio Jordão. Mar Morto e aqui o lago de Genezaré. Certo? Onde estão as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés? Estão deste lado do Jordão aqui. Ó. A outra metade de Manassés está aqui. Então, o texto que nós vamos ler agora é justamente isso. Gade e Ruben querem ficar com a terra onde eles estão ali, onde eles venceram os midianitas, né? Não querem atravessar, não querem herdar terras do outro lado do Jordão, e é o que acontece basicamente nesse capítulo aqui de número 32, tá? Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado.
Quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação. Foi bem justamente isso que eu mostrei para vocês, né? Então, provavelmente eram planícies, né? Lembram que eram planícies de Moabe ali? Então, um lugar bom, não era um lugar rochoso, não era um lugar montanhoso, então um lugar bom para quem criava gado. E eles dizem: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eliabe, Sebã, Nebo e Beon, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel é terra de gado. E estes teus servos têm gado. Né? Então o que eles estão alegando no versículo de número 3 aqui? Que as terras dos midianitas ali, de Moabe, dos moabitas, essas cidades eram cidades que eram planícies. Então, cidades boas para, né, possuir gado. Então, as 2 tribos e meia, né, porque Gade, Ruben e metade da tribo de Manassés, tá, desejam ficar nessas terras dos moabitas. Agora, olha o que acontece. Disseram mais: se encontrarmos favor aos seus olhos, permita que a posse desta terra seja dada aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. As tribos de Gade, de Ruben e metade da tribo de Manassés queriam ficar no lugar que é conhecido como Transjordânia, né? Hoje é conhecido como Transjordânia, pois ali havia terras para pastagem, né? E fizeram, né, de uma maneira, um pedido, né, convincente, né? Ruben e Gade tinham acampadas juntas, né? Lembram? Olha aqui, ó. Vamos voltar lá para o nosso mapa. Ó, Ruben e Gade estavam no mesmo acampamento. Tá? Isso até pode ter sido aí uma influência. Imagina, 38 anos acampando juntos. Queriam continuar juntos, de maneira permanente. Tá? Essa era a ideia. Deixa eu voltar lá para o texto. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben. Versículo de número 6. Então os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhe deu? Assim fizeram os pais de vocês quando enviei de Cádiz Barneia para ver a terra. Ou seja, Moisés está lembrando que os descendentes das tribos os espias das tribos de Gade e de Ruben estavam entre os 10 que desmotivaram o povo, né? Estavam desanimando o povo. Então, o que Moisés estava enxergando aqui? Né? Moisés estava vislumbrando a possibilidade de que as demais tribos se sentiriam desencorajadas a lutar, né? Enquanto as tribos de Ruben e Gade já tinham, né? Já estavam ali com uma vida folgada, com o seu gado, com seus rebanhos, com sua prosperidade, e já instalada. Né? Opa, como assim? Vocês querem ficar por aqui? E deixa 9 tribos e meia invadir e entrar? Ele vai lembrar, ó, eles chegaram até o vale de Escol, vendo a terra, desanimaram os filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. E aí Moisés vai relembrando esse povo, né? Porque, olha que interessante, essa é a segunda geração. Então, é bem interessante porque Moisés não está contando algo que eles viveram. Moisés está lembrando, olha, seus pais fizeram isso. Tá? E daí o que aconteceu quando os seus pais fizeram isso? A ira do Senhor se acendeu naquele dia e ele jurou dizendo: por que não me seguiram com fidelidade? É certo que os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi
com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Tá? Moisés, mais uma vez, lembrando-os no versículo 11, dizendo o seguinte: os pais de vocês morreram no deserto porque a ira do Senhor se acendeu diante desse pecado. Tá? Agora vocês querem ir pelo mesmo caminho? Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra porque seguiram o Senhor com fidelidade. Então, Moisés está lembrando-os do julgamento do Senhor quando os 10 espias, e lembra que os 10 espias morreram de uma praga quase que naquele momento, né? E aí Moisés diz: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E por isso que eles andaram errantes 40 anos até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Tá? Uma lembrança aí novamente de que o Senhor fez eles andarem errantes pelo deserto por causa da desobediência. Perderam oportunidade, perderam tempo e uma geração inteira foi perdida. Oportunidade, tempo e uma geração inteira. Somente Josué e Caleb. E aí Moisés ainda cita, né? E agora, vocês, geração de pecadores. Imagina a ira que já estava Moisés, né? Geração de pecadores, vão ir pelo mesmo caminho dos vossos pais. Se levantaram em lugar dos vossos pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. E Moisés aqui vai falar algo que é bem interessante, que ele diz o seguinte, quase que já uma previsão do que aconteceria. Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína deste povo. Se vocês não quiserem segui-lo, todos vocês vão perecer no deserto. Todos vão ficar no deserto. Né? Se as duas... A questão era aqui o seguinte: se as 2,5 tribos abandonassem Israel agora, então todo Israel acabaria no deserto novamente. Então, mais uma vez, eles iriam, né, peregrinar de forma errante pelo deserto, porque a ira do Senhor havia se acendido. Aí, então, os filhos de Gade e os filhos de Ruben aproximaram de Moisés e lhe disseram o seguinte: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, mas nós nos armaremos e vamos para a guerra diante dos filhos de Israel até que os tenhamos levado ao seu lugar. Porém, as nossas crianças ficarão na cidade fortificada por causa dos moradores da terra. Olha só que coisa interessante. A ideia deles era justamente edificar a terra ali, né, e atravessar o Jordão somente com os homens de 20 anos para cima. Então, para vocês terem uma ideia, Ruben e Gade, né, dispunham de uma força de homens de 20 anos para cima, né, capazes de guerra, de 80 mil homens. 80 mil homens. Se com 12 mil eles venceram os midianitas, 80 mil homens faria muita diferença caso eles não fossem para a batalha. Tá? Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um de sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao leste. Versículos 18 e 19, eles estavam dizendo o seguinte, olha, e aí é o seguinte, a ideia era que todo o povo de Israel precisava herdar a totalidade da terra prometida, e não somente porção.
Claro, apesar que a conquista plena, total, 100%, vai acontecer somente nos dias de Davi. Tá? Lembram que alguns povos, nós vamos ver isso em Josué, alguns povos não foram expulsos totalmente da terra. Então, alguns povos permaneceram. Essa conquista total, 100%, só vai se dar lá com Davi. Tá? E no versículo 19, que nós acabamos de ler também, vai dizer o seguinte: nós já temos a nossa herança. Cada um, né? Nós já temos aqui, tá? Já temos a nossa herança. Então, herança sempre foi palavra-chave aqui nisso, né? Porque falava do território que vinha, né, desde a promessa de Deus para Abraão. Lembram disso, né? Desde Abraão havia promessa de terra, tá? Ok? E uma outra coisa interessante que o texto fala é a localidade desta herança, né? Ao lado do Jordão, deste lado do Jordão ao leste, tá? Ou seja, a Transjordânia, tá? Ao passo que do outro lado do Jordão, para onde iriam as 9 tribos e meia, era o ocidente, né? o lado oeste, o lado oeste do rio, né? Certo? Aí sim, então Moisés lhe disse: se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês armado passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel. Então, o que Moisés está fazendo aqui é um pacto, né? É um pacto, porque se a guerra vai ser santa também, é necessário que a nação inteira entre em ação, a fim de que todo o povo de Israel pudesse ser abençoado por Deus. Né? Então, esta é a ordem. Né? Lembram lá no capítulo 2, né, havia já essa ordem de marcha. Então, todo este livro de Números é esses 38 anos, contados mais os 2, né, da saída do Egito, que eles peregrinaram até entrarem num processo de rebeldia e o Senhor deixar eles 38 anos em Cádiz, rodando ali. Haveria necessidade de que todo o povo se envolvesse na batalha. Tá? Ok? E a posse desta terra será de vocês diante do Senhor. Se vocês fizerem dessa forma, ok, tudo bem. Então, está tudo certo, vocês podem ficar do lado leste do Rio Jordão. Porém, se vocês não fizerem isto, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que este pecado certamente os encontrará. Olha só o versículo de número 23. O vosso pecado vai encontrar. Né? O pecado de vocês os encontrará. E aí é interessante porque esse texto aqui é uma declaração enfática, né, mais uma vez, sobre a lei da colheita segundo a semeadura. Tá? Então, lei moral da colheita segundo a semeadura. E esse é um dos grandes textos do livro de Números. Tá? Porque o texto vai dizer o seguinte: você precisa entender que se você não obedecer, né, o pecado está ali batendo a porta, né, e o pecado te encontra. O pecado vai te encontrar. Tá? Construa cidades para os seus filhos e currais para as suas ovelhas, e cumpram o que vocês prometeram. Então Moisés está simplesmente aqui validando, né, aceitando a proposta por parte de Ruben, Gad e meia tribo, né, validando, construa. Não haveria tempo para iniciar e terminar edificações de cidades fortificadas. Tá? Então era algo assim, façam, né?
façam a ideia de construir cidades eram de se organizar como tribo, como população, e aí estejam prontos para defender, né, juntamente com, melhor, defender não, ir à guerra juntamente com os demais, as demais tribos, as 9 tribos e meia. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas estes seus servos passarão para o outro lado, cada um armado para a guerra, diante do Senhor Deus, como nos está sendo ordenado. Então, em consonância, né, com aquilo que Moisés havia aceitado, eles validam e repetem. O próprio texto, o próprio estilo literário do Pentateuco já faz isso, né? Essa repetição, essa validação pelas partes, tá? Então, já no versículo 28, diz assim: então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar e a Josué, filho de Num, e aos chefes da casa dos pais das tribos de Israel. Por que ordem a Eleazar e a Josué? Esse era um acordo que Moisés estava fazendo com essas tribos. Moisés era o comandante-chefe, mas agora orientou a Eleazar, o sumo sacerdote, que tinha autoridade religiosa, a Josué, que tinha a autoridade civil, para que esse acordo que Moisés estava fazendo fosse válido após a morte dele. Porque lembrando que Moisés não herdaria a terra, né? Não entraria junto, não conheceria Canaã. Então, o próprio Moisés ia morrer em breve. E a responsabilidade cairia sobre quem? Eleazar e Josué. Então, essa ideia é, olha, estou comunicando vocês, estou fazendo um acordo aqui diante de Deus, com as tribos, e vocês cumpram o que eu estou acordando com eles. Moisés disse: seus filhos de Gade. É essa ordem que Moisés transmite para Eleazar e para Josué. Seus filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem o Jordão com vocês, cada um armado para a guerra. Cada um eram 80 mil, né? Diante do Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vocês, então deem a eles a posse da terra de Gileade. Ou seja, Gileade era aquela terra ali. Deixa eu me ajeitar, gente, também é difícil. Aquela terra ali da Transjordânia, a leste do Jordão, né? Mas, se eles não passarem armados com vocês, terão a parte deles entre vocês e na terra de Canaã. Como assim? Olha o que o versículo 30 está dizendo, né? Caso eles não passassem armados, eles... Aqui o versículo é bem interessante porque se eles não quiserem ir para a guerra, vocês não vão dar posse da terra para eles. Ou seja, de qualquer forma, eles teriam que entrar em Canaã. Né? Então é o seguinte, entrem para lutar ou entrem obrigados pelas outras tribos. Tanto que vai chegar um momento em que nós vamos ver em que quando as 2 tribos e meia, acho que é Josué, erguem altares, as 9 tribos e meias vão, 9 tribos e meia vão, se mobilizam para a guerra contra as 2 tribos e meia. No sentido de, olha, vocês estão aí em idolatria, né? Então havia aí uma condicionante para que eles ficassem a leste do Jordão, que era batalhar juntamente com as outras tribos. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam: o que o Senhor Deus disse a estes seus servos, isso faremos. Passaremos armados diante do Senhor. E a repetição, estilo literário do Pentateuco, né? Diante do Senhor, a terra de Canaã, e teremos a posse de nossa herança deste lado do Jordão. O que os filhos de Gade e de Ruben estão dizendo?
vamos para a batalha, conforme o acordo que estamos fazendo aqui, que estamos estabelecendo diante do responsável, da autoridade civil, que é Josué, que será Josué, da autoridade religiosa, que é o sacerdote Eleazar, e nós vamos invadir juntamente com os demais, as demais tribos. Tá? Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben, a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Então notem pelo mapa, né, se a gente fizesse um reposicionamento daquele outro mapa, está aqui, ó, Bazã. Né? Deixa eu pegar outro mapa ali. Ó, preste atenção aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Então aqui está Ruben, ó, desde a metade do Mar Morto até acima do Lago de Genezaré. Tá? Metade de Manassés, Gade e Ruben. Deixa eu pegar um outro mapa. Aqui, ó, o mapa que eu estava falando antes. Ó. Aqui está o Lago de Genezaré. Então, pega aqui Bazã, né, até metade do Mar Morto. Então, toda esta área aqui que eu estou marcando é a área em que estarão depois as tribos de Ruben, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Tá? Então, é a terra de Gileade e Bazã, que eram os reinos, né, dos amorreus, né? Aqui nós estamos vendo, né, quais são os reinos, né? Olha, o texto vai mostrar lá. Onde é que está aqui, ó? Seom, ó, reino de Seom, deixa eu sublinhar aqui em vermelho, reino de Seom e o reino de Og. Tá? Onde é que está o reino de Seom e o reino de Og? Ó, reino de Og, reino de Seom, tá? Terra dos amorreus. Entendido? Acho que está claro assim, né? Trinta e quatro. Deixa eu ver como está aparecendo aí, que deu uma desconfigurada aqui. Aqui, 34, versículo 34. Os filhos de Gade edificaram de bom Atarote e Aroer, Atarote, Sofã, Jazer e Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Tá? Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale, Kiriataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome e Sibma. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram cidades que já existiam e reconstruíram, né? Reaproveitaram cidades, claro, mudando. Essas cidades já existiam, né? Nessas regiões de Gileade e de Bazã, essas cidades já existiam, e eles, né? Porque tanto que o texto vai dizer ali, ó, onde nós lemos antes, reino de Seom e reino de Og, o que eles pegaram? A terra com as suas cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Então, Gade e Ruben reedificaram estas cidades, tá bom? Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade, a tomaram, expulsaram os amorreus que estavam nela. Aí o versículo 39, né, vai nos dar aí uma outra menção a respeito da tribo de Manassés, né, que ela se fragmenta, ela fica metade de cada lado, e aqui tem uma conquista militar, né, uma conquista em que os próprios filhos de Manassés se estabelecem ali. Maquir, no Antigo Testamento, duas pessoas aparecem com esse nome,
Este Maquir aqui era o filho mais velho de Manassés, fundador do clã dos Maquiritas. Tá? Então Maquir participa da conquista de Gileade e recebe parte deste território como herança. Portanto, Moisés deu a Gileade, Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Então, deu a Gileade, né, conforme a gente acabou de ver. Jair, que também era filho de Manassés, foi e conquistou as aldeias dos amorreus e deu-lhes o nome de Avot Jair. Tá? Então, versículo de número 41, nós vamos ver aí... Também Jair é um nome que se repete, né? Tem 4 pessoas no Antigo Testamento com o nome de Jair. O Jair desse texto é o primeiro da lista, tá? É o primeiro da lista. Então, nós vamos ver aí Jair dando o nome à própria cidade, né? Onde aparece aí Avot Jair. Deuteronômio vai aparecer como... deixa eu achar aqui. Deuteronômio capítulo 3. Verso de número 14. Que vai narrar justamente essa divisão das terras, todo esse trabalho aqui, tá? Onde é que está? O versículo 14. Versículo 14, em algumas traduções vai dizer que é Bazã, né? Que esse lugar aqui é Bazã, Avot Jair. E aí, Jair muda o nome para Avot Jair, tá? Então vai aparecer como Bazã. Nós vamos ver muito em Deuteronômio isso. Noba foi e conquistou Kenat com as suas aldeias e chamou-lhe Noba, que era o seu próprio nome, né? Noba foi um guerreiro, né, provavelmente pertencente também à tribo de Manassés, tá? E aí ele conquistou Kenat. Kenat no hebraico era possessão, tá? Deixa eu achar um lugarzinho para escrever aqui. Possessão, tá? Então era o nome de uma das cidades do território de Manassés que também foi conquistada e teve aí o seu nome modificado. Certo? Deixa eu marcar aqui o nosso dia de hoje. Vamos lá, botar aqui na tela. Números 31, números 32 e 55 de 365. Olha só. Daqui a 10 dias faltarão 300. Daqui a 10 dias estamos aí faltando 300. Tem uma longa jornada ainda, mas estamos bem, né? Estamos avançando bem. Ok, gente? Deixa eu dar aqui os outros recados que eu não tinha. Vanusa Oliver, aí Maria Souza, 55 de 365, né? Letícia, Núbia, Evelise. Gente, considerem se tornar um membro do canal, ajudem o canal a crescer, né? Vocês têm feito o canal crescer cada vez mais. O vídeo tem alcançado, para vocês terem uma ideia, ontem até me impressionei, tem gente assistindo o primeiro vídeo, tem gente que está começando agora. Olha que coisa interessante. Tem pessoas que estão descobrindo o projeto, a Bíblia toda em um ano, e estão começando lá pelo primeiro vídeo. Tanto que o primeiro vídeo, ele já está... Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? A última vez que eu tinha visto, ele estava, se não me falha a memória, com 1.800 visualizações. 1.800 visualizações. Agora, deixa eu ver se eu consigo botar para vocês aí, para que vocês vejam. Agora, ele está com 3.124. Olha ali, ó. Vê se aparece. Ah, não vai aparecer, está bem pequenininho.
Mas se você acessar a playlist, você vai ver. O primeiro vídeo está com 3.124 visualizações. A playlist como toda aí já teve 4.636 acessos na playlist. Né? Então, quando vocês comentam, quando vocês curtem o vídeo, o YouTube vai entregando. Né? As pessoas vão achar, opa, como assim? Tem um projeto de leitura da Bíblia aí com, né, nessa altura do campeonato. Aí as pessoas vão procurar e a gente acaba, né, mais pessoas acessando, mais pessoas aí conhecendo Teologia para Todos. Tá? Então isso é muito importante. Deixa eu ver aqui. A água sempre foi purificação. Mércia, Maria, Ana Regina, Andréia Rodrigues, Ivoneide. Importante estar aqui, Ivoneide. Diz que perdeu a hora, mas está aí. Sandra Regina, glória a Deus por mais um dia de leitura. Obrigado pelas melhoras aí. Quando que nós acabaremos números? Deixa eu ver aqui. Não é amanhã, tá? Amanhã é sábado. Domingo nós vamos acabar números. Domingo. Domingo nós acabaremos o livro de números, tá? Domingo. Tenho divulgado, muito obrigado. Isso aí, divulgue. Coloco sempre nos meus status, que bom, que bênção. Isso aí, me ajudem a divulgar aí. Me ajudem a alcançar mais pessoas. Vídeos passados, é verdade, os vídeos estão as pessoas estão descobrindo. Ontem alguém começou, e até comentou, por exemplo, Provérbios verso a verso, lá no primeiro vídeo. Então as pessoas estão, né, indo para buscar aí. Então é muito importante que vocês também participem. Bom dia, professor. Não recebi o e-mail de confirmação da turma 5. Faz o seguinte, entra no Telegram, tá? E assiste a aula aí 1 e 2 e dá tempo ainda. Entra no Telegram. Na descrição desse vídeo tem o link para você entrar no canal do Telegram. Participe lá e você consegue acompanhar a turma 5. Minha irmã começou semana passada do zero. Olha que legal, da Maiara. A irmã dela começou semana passada do zero. Que benção, isso aí. Né? Por mais que as pessoas digam, poxa, eu já perdi, mas não tem problema. Começa o dia 1º onde começar. Então, né, talvez não vai encerrar dentro de 2023, mas pode encerrar em um ano, porque a leitura da Bíblia será sempre a mesma. Né? Então não há necessidade de nós aí achar que quem não começou não possa começar, né? E quem sabe o ano que vem até eu retransmita esses nossos vídeos aqui para as pessoas que não participaram e desejarem acompanhar. Né? Certo? Obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Às 8 horas agora retorno com Café com Palavra. No Café com Palavra hoje nós começamos o capítulo de número 22 de Provérbios. Só dá um tempo de eu preparar um café, me alongar aqui, porque estou com uma dor, né, muito forte do tombo que eu levei ontem. E de ficar sentado aqui parece que prejudica mais ainda. Certo, gente? Mas só o tempo de preparar o café, alongar. Em 10 minutinhos estou de volta com Café com Palavra. Aos que retornam amanhã, lembrando que amanhã é sábado. Então, sábado, nosso horário é às 7h30 para eu poder dormir um pouquinho mais aí, né? Visto que eu tenho acordado aí todos os dias agora às 5h20 da manhã para poder estar aqui com vocês às 5:50. Tá? Então, sábado e domingo, nosso horário é 7h30. Certo? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até daqui a pouco. Tchau, tchau.